Bom, a seleção treinou hoje de olho no amistoso de amanhã contra o Egito, que é o último teste antes da Copa. Jogo que você vai ver ao vivo na Globo às 7 da noite. O Ancelotti deu entrevista hoje, tá? Falou que vai testar o Paquetá e o Igor Thiago nesse amistoso de amanhã. E também falou sobre o Neymar. Então vamos ouvir o treinador da seleção. Paquetá representa um jogador importante para nós porque tem características diferentes de outros meios. Pode ser que sí, quero testarlo, como quero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. A situação do Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que a final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância, e depois da ressonância, se tudo sai bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. E a Zebra visitou algumas das seleções mais fortes do mundo nos amistosos de preparação para a Copa. Na publicação, o Uruguai confirmou um desconforto em uma das pernas durante o treinamento matinal e afirma que foram realizados os exames correspondentes que confirmaram uma lesão muscular na panturrilha. Isso tudo a gente trouxe com a informação exclusiva aqui do nosso Vene Casagrande em relação a esse desconforto na panturrilha, e depois eles disseram, mostraram uma lesão de grau 2, mas essa lesão não impede a participação na Copa do Mundo e aí a convocação permanece inalterada. A gente repercutiu isso amplamente aqui ontem. Vene Casagrande, Caio Caesa, você de casa, boa tarde. A gente repercutiu isso aqui amplamente. Em relação, não tinha uma notícia de forma oficial por parte do Uruguai, cortando o Arrascaeta, e a gente ficou naquele, quem levaria, quem não levaria. E olhamos aqui, a gente tem um especialista, profissional de educação física, o Caio Caesa, eu também sou profissional, você tantos anos de futebol, a gente entende que seria precoce cortar hoje, se ele tem mais uns 7, 8 dias aí para tentar se recuperar, e ver para mais quantos dias ele pode, pelo menos, ficar fora de um jogo ou não. Isso vai ser, geralmente, nessa hora de corte, em que há uma dúvida de quanto tempo vai melhorar, vai ser um corte no último dia do corte, geralmente é o que a gente vai ver acontecendo, o Vene Casagrande, que é o caso do Neymar também, né? É o caso do Neymar, mas em relação ao Arrascaeta ainda tem um outro ponto também, Fernandinha. Por exemplo, o grupo, os jogadores podem se reunir com o técnico Marcelo Bielsa e pedir a permanência do Arrascaeta, mesmo ele lesionado, mesmo não tendo condições. Por isso que era muito precoce a gente chegar publicamente e dizer que, embora ele esteja machucado, ele vai ser cortado. A gente não pode cravar isso porque depende muito da opção do treinador. Ele pode simplesmente pensar o seguinte: beleza, eu não vou chamar ninguém para a vaga do Arrascaeta e vou manter o Arrascaeta aqui mesmo ele lesionado, porque eu acho que ele é importante para o grupo, fora das 4 linhas, é importante ele fazer parte dessa competição que ele ajudou tanto a seleção uruguaia a participar. Então, assim, não tem como a gente dizer mais nada a não ser o que a gente já trouxe aqui a todo momento. Lesão confirmada, grau 2. O que a gente pode trazer agora é o entendimento do Flamengo, porque muitos torcedores do Flamengo criticaram o próprio Flamengo de chegar e não pedir o corte do Arrascaeta, sendo que está lesionado. Quem que é o corte do Arrascaeta? Quem que acha melhor? A torcida, você acha? A torcida queria que o Arrascaeta voltasse e o Flamengo também queria. Sério, e aí eu vou trazer bastidores dessa informação, porque o Flamengo não gostou nem um pouco da forma como a seleção uruguaia acabou tomando a decisão, que é manter o Arrascaeta. O Flamengo entende que essa lesão só aconteceu porque, entre aspas, forçaram a barra na preparação física para o jogador ficar pronto para a Copa do Mundo. E agora o Flamengo entende que eles vão continuar forçando a barra, exigindo a parte física do atleta e assim forçando mais o jogador, e o jogador correndo o risco de voltar ao Flamengo depois da Copa do Mundo ainda pior. Então, para o Flamengo seria, no entendimento da diretoria, tá? Isso aqui é informação, não é a minha opinião. Para o Flamengo, o ideal seria que ele fosse cortado e retornasse agora para ele fazer o tratamento da melhor maneira possível. O próprio Flamengo emitiu um comunicado oficial mostrando para o seu torcedor
que os jogadores convocados eles não têm o menor controle sobre os jogadores convocados. São todos através das seleções. Por exemplo, a seleção uruguaia que está tomando conta do Arrascaeta, que está fazendo um processo de recuperação. No entendimento do Flamengo, esse processo de recuperação não vai ser o melhor, porque vai forçar muito esse jogador para ele ficar pronto para a Copa do Mundo. Exatamente. E o Flamengo queria preparar para o segundo semestre. Sim. Porque quando a equipe, né, vai pensa que a gente chama, né, Caio, de macrociclo e microciclo. Aí o microciclo poderia ser assim, em semanas eles fazem um planejamento para ele estar pronto ali para aquele momento, decisão geralmente final de temporada. O macro pensa no todo, e aí o Flamengo hoje pensa no macrociclo, pensa no ciclo para o Arrascaeta até dezembro. Sim. E obviamente a seleção do Uruguai pensa no micro, que é para 4 semanas aí, que é o tempo que se acaba a Copa, né? A gente falou sobre isso na época da convocação ainda, o Benê tinha falado sobre alguns torcedores do Flamengo e até a diretoria preferia que os atletas não fossem para a Copa do Mundo por conta do desgaste físico, como vão retornar. A gente debateu muito sobre isso aqui, é muito difícil você equilibrar a vontade dos três, né? Do clube, da seleção e do jogador. É óbvio que o jogador, o sonho dele é jogar uma Copa do Mundo. A maioria dos jogadores de futebol sonham com esse momento, o Arrascaeta com certeza sonhou com esse momento, ainda mais no auge da carreira dele, podendo ser decisivo para a seleção do país onde ele nasceu, do país que ele representa, do país que ele ama, enfim. É óbvio que ele está vivendo um sonho lá, o Flamengo está no direito dele também de defender o seu daqui. É óbvio que o clube, como o Vene informou aqui, vai preferir que o atleta seja preservado pensando no macrociclo, é o clube que paga o salário do atleta, é o clube que monta essa estrutura para ele ao longo do ano, então ele tem razão em ficar preocupado com isso, mas tendo que pensar também do lado do jogador e da seleção, mas muito mais do jogador nesse caso, que é o Arrascaeta, que é um ídolo do Flamengo e que o clube também deve tratar com o máximo de carinho possível, a gente também tem que entender a vontade do atleta, com certeza quer estar na Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Eu até nem sei, eu não sei se o Vene tem essa informação, mas a nota do Flamengo me pareceu muito motivada pelo que aconteceu com o Arrascaeta. Não sei se ela já estava planejada ou não. Não, pelo que aconteceu, obviamente. É nitidamente isso, porque os torcedores reclamaram muito da postura do Flamengo. Como se o Flamengo... Não tem o que fazer. É isso, o Flamengo não pode simplesmente virar para a seleção uruguaia, ei, corta o meu jogador aí. Não pode fazer isso. E o Caio traz o ponto. O ponto é o seguinte, a gente entende o Flamengo, que é o clube que cuida do Arrascaeta, cria o Arrascaeta, paga o Arrascaeta, faz o Arrascaeta ser o Arrascaeta e precisa do Arrascaeta. Mas no lado de lá tem o que sempre se teve para qualquer jogador, que é a sua seleção. É defender sua pátria, é defender a camisa que... O sonho do jogador de futebol geralmente qual o seu sonho? É defender a minha seleção. Isso aí é o supra-sumo. Isso é o auge de qualquer jogador de alta performance que é o jogador de futebol. É vestir e ser o camisa 10. Então, assim... Isso, como o Caio falou, é a realização, obviamente, de um sonho, mais uma vez, para Eu só acho que poderia ter um equilíbrio. Por exemplo, a seleção uruguaia permitir que o departamento médico do Flamengo participasse desse processo. Porque eles não deixam. Mas aí é o que a gente faz isso aí vira o bom senso. Por exemplo, teve um tempo em que, lembra que o Arrascaeta tinha aqueles problemas clínicos? Sim. E aí a seleção do Uruguai teve o fisioterapeuta Bruno Maziotti. Verdade. O Bruno, que é um brasileiro, um grande fisioterapeuta. E aí o contato com o Flamengo ficou melhor. Porque você acaba... Exato, você acaba tendo um canal mais fácil, né? Vamos lá, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu uma entrevista ao jornal A Bola, lá de Portugal, e falou sobre a troca de treinadores no Flamengo. Além disso, o Boto comparou o futebol europeu com o brasileiro. Rodou. Aqui no Brasil, quase todos os dias é um teste de fogo à gestão, porque há sempre aqui muitas questões emocionais que nós não estamos habituados na Europa. Eles aqui são muito mais emocionais do que nós tomamos as decisões de uma forma mais racional e depois não há essa emoção da decisão que tu tomas. Portanto, qualquer decisão aqui é sempre uma decisão emocional que tem sempre uma repercussão grande, principalmente no mídia, nos torcedores. Agora, era a decisão que nós achámos a mais correta na altura. Nada tem a ver com o valor do treinador, que provou, não é, que ganhando isso tudo. Só que às vezes, para se continuar a ganhar, é preciso mudar, e foi isso que nós achámos. Se tivemos razão ou não, vamos ver isso no final da época. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo segue atento ao mercado e mantém Richard Rios em seu radar. Atualmente no Benfica, o volante,
que iniciou sua trajetória nas categorias de base do clube carioca e ganhou notoriedade no Palmeiras, é visto internamente como um reforço capaz de agregar dinamismo, força física e qualidade técnica ao meio-campo. A comissão técnica, liderada por Leonardo Jardim, considera que as características do jogador se encaixam no estilo de jogo desejado para a equipe. Enquanto isso, a diretoria analisa os aspectos financeiros envolvidos em uma possível investida, como valores de transferência, salários e duração contratual. O nome de Rios permanece entre as alternativas observadas pelo clube para futuras janelas de transferências. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Richard Rios será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.